Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão sobre as doutrinas que nós cremos e seguimos, né? E batalhamos por elas, porque são fundamentos, né, da nossa fé. Lembrando sempre que se faz necessário trazer para a nossa experiência de vida, ok? Nós vamos começar hoje, a partir daqui, a santificação, tá? É uma doutrina, e diz o seguinte: a santificação do salvo é uma operação realizada pelo Espírito Santo, adquirida pela fé. Ela é obra da livre graça de Deus, por meio da qual morremos para o pecado e vivemos para a justiça. Tá? É importante nós frisarmos essa questão do pecado, né? É singular, né? Diferente de pecados, tá? Quando a Bíblia fala pecado, dependendo do contexto, geralmente está se referindo pecado como uma condição, um estado de morte espiritual. É alguém que está longe de Deus, tá? Pecados são práticas pecaminosas, tá? Transgressões da palavra de Deus, enfim, tá? Que tem a sua raiz ou suas raízes no pecado, ok? Os irmãos entendem assim ou não? Ok? Qualquer coisa a gente para um pouco e fala sobre isso. Vamos lá para os textos, antes de ir para Romanos 6, porque a gente vai se deter um pouco nele. Alguém abra para nós Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Hebreus 12, 14, pode ler quem achou aí. Ok, tá, obrigado. Tá ok, certo. Então aí, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, tá? É a operação do Espírito, como nós vimos aqui, né? É realizada pelo Espírito de Deus. Então só é santificado quem é habitado pelo Espírito. Não se prega a santificação para quem não é regenerado, tá? Para quem não é regenerado precisa nascer de novo. A santificação inicia-se a partir do novo nascimento. Nós somos justificados, nascemos de novo, a partir daí o Espírito passa a habitar em nós. Inicia-se então um processo de santificação que é o quê? Na verdade, é o Espírito trabalhando em nós e transformando-nos à semelhança de Cristo. Ok? Tá? Então, uma pessoa não regenerada, ela não é santificada, porque o Espírito não habita nela. O Espírito está trabalhando para convencê-la do pecado, para que ela se arrependa, entregue a sua vida a Cristo, nasça de novo, né, por obra do Espírito, e a partir daí então inicia-se a santificação, ok? Por isso que o autor dos Hebreus está dizendo, seguir a paz e a santificação, porque a santificação, ela é uma obra do Espírito, sim, Espírito trabalhando em nós, né, mas também requer o uso do nosso arbítrio, tá? Não é uma coisa assim, só uma obra do Espírito. É o Espírito que me santifica e eu não tenho que fazer nada. Muito pelo contrário. Nós já vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá para Romanos capítulo 6, em que Paulo está falando justamente sobre a santificação a partir dessa realidade da nova vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6. Eu vou lendo o capítulo e a gente vai conversando, ok? Então acompanha aí. Ele vem desenvolvendo um raciocínio em relação ao pecado e graça. E no final do capítulo 5, ele diz que o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor.
Ele vem usando do argumento de que onde o pecado operou, né, a graça vem e transforma. Ou então ele usa a expressão de abundou o pecado, superabundou a graça. Ouvindo assim, né, alguns seguiram o seguinte raciocínio: bom, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, quanto mais eu pecar, mais a graça vai agir. Esse pensamento é um pensamento do não regenerado, porque o regenerado pensa o seguinte: bom, onde abundou o pecado, superabundou a graça, significa que a graça, ela não é liberação para pecar, mas é libertação do poder do pecado para crescer em santidade. Então, uma pessoa que foi alcançada pela graça divina, ela se ocupa em realmente se deixar ser transformada à semelhança de Cristo pela obra do Espírito. Ela luta com seus pecados, suas práticas pecaminosas, mas ela se ocupa mais justamente em se parecer com Cristo pela obra do Espírito, ok? A partir do novo nascimento, eu quero falar isso aqui, preste muito bem atenção. A partir do novo nascimento, não existe prática pecaminosa que não possa ser vencida e anulada. Eu vou repetir: a partir do novo nascimento, não existe prática pecaminosa que não possa ser vencida e anulada em nós. Por quê? Como eu expliquei para os irmãos, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, longe de Deus, vivendo no pecado singular, as práticas pecaminosas revelavam a nossa condição de morte espiritual. E por mais que nós quiséssemos nos libertar de um tipo de prática pecaminosa, nós não tínhamos poder para isso. Por quê? Porque estávamos mortos espiritualmente. O pecado era uma lei na nossa vida, era uma norma, era uma regra. A partir do novo nascimento, isso mudou. Nosso Senhor agora não é mais o pecado, nosso Senhor agora é Jesus Cristo. E o Espírito habitando em nós, Ele nos capacita a vencermos práticas pecaminosas. Essa é uma obra santificadora. Os irmãos entendem isso? Então não existe nenhum tipo de, eu não consigo me libertar disso. É claro que por experiência de vida cristã e pela palavra de Deus, existem realmente algumas práticas que demoram mais tempo, porque elas estão tão enraizadas. Na verdade, não é questão de estarem enraizadas. Era aquelas práticas mais comuns da nossa vida antes de Cristo, no sentido de pecado. O pastor falou aqui de pecado de estimação no momento de intercessão, né? Claro que dentro de um contexto um pouco diferente desse aqui, né? Mas também no sentido de que muitas vezes algumas fraquezas nossas, nós temos fraquezas em algumas áreas. Por exemplo, eu tenho fraqueza em algumas áreas que você não tem. Não significa que você não seja tentado, mas para mim vai ser muito mais perigoso eu ser tentado em algumas áreas do que você. Então eu preciso levar isso em oração, eu preciso buscar ajuda, eu preciso... Outro texto que foi lido aqui também pelo pastor, no livro de Tiago, na carta de Tiago, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Vocês notaram a diferença ali na leitura daquele texto? O texto está falando sobre oração, né? E Tiago vem narrando o seguinte: a oração da fé salvará o enfermo, e se tiver cometido pecados, né, o Senhor o levantará. Ele está dizendo ali que existem algumas práticas pecaminosas que atraem enfermidades, e essas enfermidades são disciplinas do Senhor. A disciplina de Deus não visa destruição, visa restauração, porque Ele é o Pai que disciplina o Filho a quem ama. Se eu estou em pecado e Deus não me disciplina, eu não sou filho. Mas se eu estou em pecado e Ele me disciplina, porque eu sou filho, Ele quer a minha restauração. Você entende isso? Aí o Tiago vai dizer assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados, não perdoados. Quem perdoa é Deus. Mas quando nós abrimos o nosso coração e porventura, por causa de algumas práticas pecaminosas, eu estou enfermo, e essa enfermidade é consequência de algumas práticas minhas, ao confessar, o Senhor vai me curar.
Ok. O irmão está perguntando se essa questão de doença como consequência de pecados é só na questão física. Não. Emocional, tá? Sentimentos, emoções, mente. Eu já falei aqui da minha experiência, né, que eu tinha, dentre outras práticas pecaminosas, e vivia na imoralidade, né, tinha vício na pornografia. E quando eu vim para Cristo, teve um momento que, um tempo que eu ia orar pelas pessoas e aquelas imagens vinham na minha mente. E por mais que eu repreendia aquilo, não saía da minha mente. Aí um dia, eu lendo esse texto de Tiago, eu percebi que eu precisava confessar para alguém, para que alguém orasse comigo. Eu fui até um pastor, até contei aqui, né, que na verdade o pastor me ligou dizendo que Júlio, vem aqui, nós precisamos orar, que Deus me falou que tu tem uma palavra de Deus para mim. E eu, naquela situação, lutando com aquilo, porque geralmente quando a gente luta com essas coisas, o que a gente pensa? Que Deus não nos usa, né? Porque nós ligamos o usar de Deus à nossa santidade. Irmão, santidade é para relacionamento com Deus. O que Ele nos deu, Ele não nos tira. Agora, claro, eu tenho que procurar ser usado por Deus em uma condição de santidade crescente. Os irmãos entendem isso? Porque muitos vão chegar naquele dia lá e vão dizer: Senhor, eu fiz e aconteci no teu nome. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não negou as obras deles ali, não disse que era demônio nem nada. Eles estavam fazendo milagres em nome de Jesus, profetizando em nome de Jesus, mas perderam a salvação, pelo estilo de vida que eles tinham. O que eu fiz? Eu fui na casa desse pastor, oramos, Deus realmente me usou, entreguei uma palavra, e ele todo feliz. Aí disse: pastor, eu preciso falar um negócio para o senhor, senta aí para não cair. Aí eu falei para ele da minha situação. Há muito tempo já o Senhor me libertou da pornografia, mas eu tenho imagem muito forte, porque, irmãos, o efeito, o dano que a pornografia causa no cérebro, ele é pior do que o uso das drogas. A maior epidemia no mundo não é o uso de drogas, é o vício sexual, a pornografia, a imoralidade. Porque aquelas imagens, você pegar uma pessoa que entende, que trabalha essa questão dos neurônios e tal, uma pessoa que se entregou a essa realidade, no seu primeiro contato, a expressão que se usa é que a sua mente foi violentada. É um estupro mental, é uma violência. A partir dali a mente fica cativa. Na primeira imagem a mente fica cativa. Então não é meramente algo sentimental, emocional. Uma fortaleza já se estabelece no primeiro contato. Então as pessoas saem dessa imoralidade, mas a mente precisa ser curada. E só o Espírito de Deus para fazer isso. Eu confessei para ele, eu disse: pastor, eu vivi um tempo assim, aquela coisa toda, nesses vícios. Já pedi perdão, Deus me perdoou. Mas às vezes, até quando eu vou orar pelas pessoas, essas imagens vêm. E eu até achei que estava endemoniado. Eu cheguei a pensar que eu estava possuído por demônios. Mas eu mesmo orei, não repreendi, não veio nada, de repente, né? Então, não teve manifestação nenhuma. Aí ele disse assim: bom, já que você pediu perdão, Deus te perdoou, e você está se humilhando em falar para mim, nós vamos orar, e o Senhor vai te curar. E usou essa expressão. Nós oramos, e a partir daquele momento, nunca mais. Então não é só físico, tá? Não é só físico. Cabe aqui a observação seguinte: quando nós formos orar uns pelos outros, né, e às vezes um irmão ou uma irmã está enfermo, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, porque às vezes aquela enfermidade ali
pode ser um meio pelo qual Deus está trabalhando na vida daquele irmão. Com o incrédulo é diferente, por quê? O incrédulo, a cura da enfermidade dele é um sinal da ação de Deus na vida dele. Deus está sinalizando que quer salvar. O nascido de novo não precisa de sinal, ele já está salvo. Então é importante, quando você for orar por um irmão que está enfermo, estar sensível à direção do Espírito, porque pode ser, não estou afirmando, pode ser que aquela doença, aquela enfermidade é um tipo, Deus está usando para tratar alguma coisa na vida daquele irmão, daquela irmã. Deus faz isso, pastor? Faz. Ele faz isso. Ok? Então, por isso nós precisamos dessa sensibilidade quando nós vamos orar uns pelos outros em relação a essas questões aí. Tudo bem até aqui? Você não ficou assustado não, né? Romanos capítulo 6, santificação em Cristo Jesus. Vamos lá, eu vou começar a ler aqui, você vai acompanhando a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ele está falando, está perguntando, ele mesmo está respondendo, porque na verdade aqui é um diálogo aqui, tá? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos parar aqui. Esse batismo que ele está falando aqui não é o batismo das águas. Esse batismo que ele está falando aqui é a experiência do novo nascimento, que pode acontecer de algumas pessoas descerem as águas do batismo sem ter nascido de novo. Vai nascer de novo depois. Outras nascem de novo e depois se batizam. O batismo que ele está falando aqui, na verdade, é que quando eu nasci de novo, eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo para viver agora em novidade de vida. Isto é, eu morri para o pecado, aquela condição de morte espiritual, de viver de forma independente de Deus. Isso é pecado. Ok? É disso que ele está falando aqui. Sem esta experiência de morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo, não há novidade de vida, portanto não há santificação. Por isso que eu repito aqui, às vezes nós pregamos, santificação para quem não é nascido de novo. E a pessoa vai lá, luta, batalha, aquela coisa toda, não consegue vencer, mas ela não nasceu de novo ainda, né? Mas nós temos que pregar, porque eu vou saber quem, né? Tem que pregar. Mas a pessoa precisa entender que a santificação, ela só se dá início a partir do novo nascimento. Ok, agora ele segue o raciocínio aqui, verso 5. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aí ele vai dizer assim, sabendo isto. Esse sabendo aqui, Paulo usa essa expressão, ele tira essa expressão sabendo de um contexto da matemática. Por quê? Ele está trazendo uma linha de pensamento aqui. Ele diz, olha, seguindo essa linha de pensamento, esta soma de princípios, vai resultar nisso. Por isso ele diz, sabendo isto, o que eu sei? Pela fé, eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo para agora viver em novidade de vida. Amém? Isso é fé. Ok? Aí ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Atenção aqui, duas coisas aqui. Ele fala do velho homem e ele fala do corpo do pecado. São duas coisas distintas que andam juntas. Velho homem e o corpo do pecado. Eu não crucifico o velho homem todos os dias. Isso acontece uma única vez. O que é o velho homem? A vida independente de Deus, a vida no pecado. Eu nasço de novo uma única vez, eu não nasço de novo todos os dias. Essa é uma experiência única.
Dá para entender aqui ou não? Esse é o velho homem. O que é o velho homem? A vida sem Cristo, não regenerada. O que é o corpo do pecado? É o instrumento pelo qual o pecado se manifesta. Quando nós nascemos em pecado. A única coisa que nós sabemos fazer é pecar. Ninguém nos ensina isso. Nós sabemos, nós nascemos com isso. Mas como que o pecado se manifesta? Através do corpo. Se não, vejamos rapidamente aqui, Romanos capítulo 3. Já foi lido esse texto aqui na terça-feira passada, se não me engano, sim, foi lido. Olha só, Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Rapidamente eu vou ler só para você ter uma ideia. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, mente. Não há quem busque a Deus, vontade. Todos se extraviaram, ambas se fizeram inúteis, condição. Não há quem faça o bem, obras. Não há nenhum sequer. Olha só agora o corpo do pecado. Isto é, o pecado se manifestando através do corpo. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda engano. Veneno de víbora nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Olha só, não há temor de Deus diante de seus olhos. Por isso que Paulo usa aqui no capítulo 6 o corpo do pecado. Quando nós nascemos de novo, o velho homem foi crucificado. O nosso problema não é mais com ele. O nosso problema agora é com esse corpo que está acostumado a pecar, tem prazer no pecado e não quer parar de pecar. Por isso que o pecado habita nele, ele não foi erradicado, ele foi subjugado. O pecado só será erradicado do nosso corpo quando nós recebermos um novo corpo, a glorificação. Até lá, o pecado habita em nós, ele não é mais o Senhor, mas ele habita. Se nós vacilarmos, nós vamos voltar para a velha vida de pecado. Então por isso que eu tenho que crescer em santidade, por isso que eu tenho que entender essa doutrina e viver essa realidade, dependendo do Espírito de Deus e me submetendo à orientação do Espírito. Está dando para entender aqui, irmãos? Vamos lá. Verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. O que é morte para o pecado? O morte é o que, irmãos? É separação. Morte física. É a separação da parte material da parte material. Por isso que quando nós morremos, quando uma pessoa morre, por que ela não volta? Por que ela não volta a falar? Por que ela não volta a ter algum tipo de relacionamento com o mundo dos vivos? Porque houve uma separação, ela entrou numa dimensão em que ela não volta mais. A única maneira de nos relacionarmos aqui é tendo o espírito e a alma habitando nesse corpo que Deus nos deu. Quando este corpo morre, o espírito e a alma, eles saem. Por isso que morte é separação. Eles entram numa dimensão espiritual, ou com Cristo, ou no sofrimento. Não existe uma terceira opção. E por isso não há volta. Eles não voltam. Não há comunicação com os mortos. Porque eles não podem voltar. Você entende isso? Ok. Sim. 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 Saul foi consultar a pitonisa, de Endor, e ele queria falar com Samuel, que já havia morrido. Já no reinado de Davi, no reinado de Saul,
os que consultavam os mortos já tinham sido expulsos do meio do povo de Deus. Por quê? A lei proibia, tá? Consulta aos mortos. Por quê? Não se consulta morto, tá? Mas nesse momento em que Deus não falava mais com Saul, nem pelos profetas, nem por sonhos, que era a maneira como se falava, né? Então ele vai consultar a pitonisa, né? E ele pede: eu quero que você faça subir Samuel. Aí o texto sagrado diz que ela, vendo um ancião, entendendo que era Samuel, ela passa a falar, e Samuel entrega uma palavra, supostamente entrega uma palavra para Saul, só que ali não é Samuel. Ali é um espírito que toma, na verdade, a forma ou as características de Samuel para falar com Saul. Sempre acontece, sempre. Sim. Aliás, a primeira sessão espírita foi lá no Éden, né? Ué, foi lá, irmãos. O demônio entrou na serpente e ela passou a falar. Ué. Exatamente. Boa observação. Não se cumpriu. Por quê? Porque é um espírito maligno. Você quer ver uma outra coisa que o pessoal aí que segue essa linha religiosa aí usa? É o texto lá da transfiguração de Jesus em Mateus 17. Por que ali não é uma sessão espírita? Bom, vamos usar a doutrina. Esqueci. Primeiro, essa doutrina diz que a pessoa que morre, ela volta, ela reencarna, mas ela não reencarna no mesmo corpo, ela usa outro corpo, ok? Bom, quem apareceu para Jesus ali? Elias e Moisés, na transfiguração. Lembra desse texto, irmãos? Me ajuda aí, eu preciso andar rápido aqui, senão já era. Elias morreu? Não, então ele não pode, então não é reencarnação. Ele não morreu. Ele foi levado ao assunto aos céus. Ok? Ok. Moisés morreu? Morreu. Quem escondeu o corpo de Moisés? Ninguém acha. Outra coisa, dentro da doutrina espírita, os mortos vêm, ok? Supostamente. Na transfiguração, Jesus, ele exteriorizou a sua glória. E exteriorizando a sua glória, a dimensão céu e terra se tornaram uma só coisa, e ele foi até onde eles estavam, não eles vieram. Então, quando alguém desse segmento religioso dizer que tem na Bíblia, provar na Bíblia que existe essa possibilidade, vai usar esse texto, você já sabe como responder. Elias não morreu, o corpo de Moisés foi Deus que escondeu, inclusive Satanás queria entrar no corpo de Moisés para ser adorado através do corpo de Moisés, e o anjo lá desceu e lutou com ele, e não foi Elias e Moisés que vieram, foi o Senhor que subiu. Simples assim. Ok? Voltando para cá. Voltando. Verso 11. Assim verso 10. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então isso é um fato. Morremos para o pecado, amém? Nascemos de novo. E agora nós vivemos para Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: assim também vós considerai-vos. Essa expressão ela é enfática aqui, porque é mais do que levar em consideração, é trazer essa consideração para a prática. Eu tenho que entender, compreender e viver a realidade de que eu morri para o pecado, fui separado do pecado para Deus. Eu pertenço a Deus, agora a minha vida está nele.
Isso é um fato na vida do nascido de novo. E olha só: mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa expressão, Paulo usa muito essa expressão, em Cristo Jesus, 165 vezes. É a nossa união mística com Cristo, nós somos um com Cristo. Ok? Agora, como é que eu faço isso? Olha só, primeiro, verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Percebam aqui que o pecado, ele não foi erradicado, mas ele está subjugado, ok? Só que ele usava para quem? Para manifestar a sua pecaminosidade. Quem o pecado usava? O nosso corpo. Só que agora nós somos habitados pelo Espírito de Deus. E santificação é não deixar que o pecado reine aonde? No nosso corpo. Ou, em outras palavras, através do nosso corpo. Lembra lá de Romanos 3? A garganta, a língua, os olhos, os lábios, os pés, as mãos, que manifestavam o pecado, agora vão manifestar Cristo. Aleluia. Isso é santificação. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que subjugar, debaixo da orientação e da direção do Espírito, mas eu uso a vontade, o arbítrio. Na santificação, o Espírito de Deus não impõe, eu trabalho em conjunto com Ele. Olha só, versículo 13, não reine, primeiro, verso 12, tá? Olha o verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas. Esse é o nosso problema, essa é a nossa luta. Não é o velho homem, são as paixões, os desejos, que estavam antes sob o domínio do velho homem, mas ele foi crucificado. Agora essas paixões estão sob o domínio de Cristo, o senhorio de Cristo, porque Cristo é o nosso Senhor. Mas como que eu manifesto o senhorio de Cristo nas minhas paixões? Sendo guiado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Escute, não há outra maneira de nós vencermos as nossas paixões, senão em um relacionamento profundo, contínuo e submisso à pessoa do Espírito Santo. Nós vamos sentir desejos, paixões vão vir. E não se assuste, às vezes quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, em alguns momentos as paixões virão com muita força, como você já teve aquela experiência, mas puxa vida, eu achei que eu já estava livre desse negócio, olha aqui, você está livre, você está livre do domínio, do governo, mas você não está livre de sentir essas paixões, você está livre de se submeter a elas, porque Cristo nos libertou. É exercer. Durante quanto tempo, pastor? Até esse corpinho ser transformado. Então vai levar um tempo, irmão. Olha só, verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Irmãos, percebam aqui que é o uso da vontade. Oferecer aqui é consagração. Esses membros eram oferecidos antes, foram entregues, colocados no altar. E o pecado fazia o que queria. Agora nós vamos oferecer os nossos membros, literalmente os nossos membros. Por isso que Jesus, Ele disse: se a tua mão direita te faz pecar, se o teu olho direito te faz pecar, porque o pecado se manifesta através do corpo, bem como a santidade também. O texto de Romanos 12, que aliás era a mensagem que eu ia pregar domingo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Por que Paulo usa o corpo ali? Primeiro, ele está falando da totalidade do ser. Segundo, o nosso espírito foi vivificado e a nossa alma está debaixo do senhorio de Cristo. Tem que manifestar no nosso corpo essa vivificação do nosso espírito e o senhorio de Cristo sobre a nossa alma.
É no corpo que se manifesta. E como é que eu faço isso? Paulo está dizendo, eu não tenho que oferecer os membros ao pecado, eu tenho que oferecer os membros agora a Cristo. Então o que eu olho, o que eu ouço, o que eu falo, onde eu vou, meus pés me levaram, pastor. Pé não tem vontade, irmão. Ele só segue a ordem que foi dada a eles. Mas os meus olhos só seguem a ordem que foi dada a eles. Você está entendendo ou não? Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo a pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros, olha como é enfático, a Deus como instrumento de justiça. Por que, Paulo? Ele responde verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não tem domínio, irmãos. Nós estamos debaixo da graça. Graça não é só favor que nos concede perdão, restauração. Graça é capacitação de vivermos esse perdão, de vivermos essa nova vida. É capacitação. A graça nos capacita a viver em santidade, nos capacita a oferecermos os nossos membros a Deus como ressurreto em Cristo Jesus. A graça de Deus te alcançou? Então é através da graça que nós vencemos, irmãos. É capacitação. Aí ele vai dizer assim, verso 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, né? Ele está respondendo ao argumento de alguns ali que estavam, não, mas então se eu estou debaixo da graça e não da lei, então o negócio está, né? Está liberado. Paulo disse, não. Quais são as características de alguém que está debaixo da graça? Vai crescer em santidade, vai oferecer os seus membros a retidão e a justiça em Cristo Jesus. São os sinais da graça. Quais são os sintomas de alguém que está sob a lei? Por mais que se esforce, os seus membros continuam sendo oferecidos ao pecado. Não se parece com Cristo, porque está debaixo da lei, não da graça. Está debaixo de normas ainda. Verso 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aqui é questão de prática. Quanto mais eu me ofereço a Cristo, me consagro a Ele, mais eu manifestarei Cristo nos membros do meu corpo. O contrário também é verdadeiro. Olha só, verso 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, significa que não somos mais, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Isso aqui é uma doutrina, irmãos, é um princípio de vida cristã. Verso 18, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Nós somos libertados, nós somos livres do pecado. Nós somos livres do pecado. E estamos sendo livres das práticas pecaminosas, e isto é santificação. Amém? Isso é uma verdade, irmãos. Não confunda pecado com pecados. Nós somos livres do pecado. Nascemos de novo, não vivemos mais independente de Deus, e estamos sendo livres das práticas pecaminosas, dos pecados. Não estou conseguindo sair daqui, mas você está entendendo, né? Por favor, qualquer coisa você pergunta, porque isso aqui é importante, irmãos. Repito, não confunda pecado com pecados. Pecado é uma condição que estipula um comportamento, comportamentos são pecados, práticas, ações. Olha só, verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Estava com dificuldade de entender.
assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Ele está trazendo a memória, olha, lembra quando vocês ofereciam os membros de vocês para a maldade, para o pecado? Como assim, Paulo? Sim, lembra quando vocês viviam nessas práticas que para vocês era normal, comum, não tinha problema nenhum, vocês não tinham peso de consciência, entendeu? Não tinha nada, tinha prazer e satisfação nisso. Você lembra quando vivia nisso ou não? Aí Paulo vai dizer assim, ó, isso é oferecer, é um estilo de vida, tá? Aí ele diz assim, ó, assim oferecei agora, os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Então agora, esses pés vão andar por caminhos que Deus estabeleceu, e vão ser levados para lugares onde Deus vai ser glorificado. Essas mãos vão trabalhar, vão pegar e tocar em coisas que glorificam a Deus. Os olhos vão ser postos em imagens, tá? Que glorificam a Deus. Os ouvidos vão se submeter a ouvir músicas, pregações, discursos que estão em concordância com o caráter de Cristo. Esse corpinho vai glorificar a Deus. Ai, Jesus. Está claro aí? Você quer que eu desenhe pinto para você, não? Vou falar um negócio aqui, mas não, deixa para lá. Olha só. Oh, meu Pai. Verso 20, porque quando éreis escravos, percebam que Paulo aqui está se dirigindo à igreja de Roma, aos irmãos de Roma, dizendo, vocês eram escravos, não são mais, porque eles tinham, mas Paulo, como é que pode, eu não sou mais escravo, mas por que eu luto com estas práticas? Ora, você lutava antes contra elas? Não, você tinha prazer nelas antes. Por que você luta agora? Porque você tem agora uma nova natureza. Você não quer isso, porque isso não glorifica a Deus, não é nem com medo do inferno, porque você já foi livre do inferno, você está salvo. Mas por que você não quer mais? Porque o Espírito esclareceu para você que isso é nocivo para você, para o seu relacionamento com Deus e para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é nocivo, você não quer mais, por isso que você luta. Você não lutava antes com isso, agora você luta. Essa é uma evidência que você nasceu de novo, que você não é mais escravo. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Morte aqui é separação de Deus, tá? Não é morte física, é separação de Deus. Que pior do que morrer é morrer separado de Deus. O problema não é morrer, irmão. A questão é morrer separado de Deus. Aí, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado. Libertados do pecado. Transformados em servos de Deus. A palavra servo aqui, escravo. E no contexto de que Paulo está falando aqui, é bem diferente do nosso. O que você entende por servo? Por escravo? Nesse contexto aqui, o escravo não tinha vida própria. Ele era comprado pelo seu senhor e ele vivia e morria pelo seu senhor. Ele não tinha vontade, ele não tinha prazer, a não ser em fazer aquilo que agrada ao seu senhor. Esse é o contexto de escravo. Quando Paulo diz que nós somos servos de Deus, ele está dizendo que nós somos comprados por Deus, e a nossa vida agora tem sentido porque nós vamos viver para Deus, em Deus e por Deus, não é para nós. Isso é ser escravo de Deus. Deus é o centro da minha vida. Essa é a ideia aqui. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
A santificação é o caminho para a vida eterna. Lembra do texto de Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Pode pregar, pode cantar, pode fazer acontecer, expulsar demônio, curar enfermo, profetizar. Sem santificação não tem negócio, irmãos. Não tem negócio. Ah, mas boas obras. Não. Sem santificação ninguém verá o Senhor, porque Ele é santo. Eu posso fazer acontecer em nome de Jesus, mas sem santificação não tem negócio. Ele vai dizer assim, ó, e por fim a vida eterna. Por quê? Verso 23, aqui eu encerro. Porque o salário do pecado é a morte. O que o pecado nos dá? Morte, separação. Mas ele vai dizer assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santificação tem a ver com o senhorio de Cristo. Deu aí para entender? Então vamos lá, passa aí. Batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ato da graça de Deus, é uma experiência de revestimento de poder recebido pela fé, para testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com real evidência do mesmo, manifestam-se as línguas estranhas. Eu pedi aqui, por isso que o pastor Felipe trouxe para mim, no nosso estatuto, porque nós mudamos um pouco, aliás, foi mudado um pouco esse conceito, dessa doutrina aqui, tá? Antigamente nós tínhamos no nosso estatuto e doutrina, que a única evidência do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas, tá? Revendo, estudando, aquela coisa toda, nós temos a seguinte declaração: o batismo com o Espírito Santo, ato da graça de Deus, é uma experiência de revestimento de poder, recebida pela fé para testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como evidência do batismo manifestam-se as línguas estranhas, os dons do Espírito, a santidade e o poder para testemunhar, ok? É fundamental esta experiência para sermos testemunhas de Cristo. Escute, uma coisa é sermos discípulos de Jesus. Seguimos a Cristo, Ele é o nosso Senhor. Isso é ser discípulo de Cristo. Imitamos a Cristo. Ser discípulo é seguir a orientação de Jesus, seguir o exemplo de Cristo. Isso é ser discípulo. Testemunhar é anunciar que em Cristo há salvação, perdão de pecados, vida eterna, cura e libertação. Para isso nós precisamos do revestimento, capacitação, poder do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Você quer ver uma coisa? Hoje eu conversei com os pastores sobre a experiência que eu tive domingo, porque para mim foi nova. Foi a primeira vez que Deus me usou para trazer uma palavra profética para a igreja. Eu sempre entreguei palavras especificamente para os irmãos assim, e geralmente eram em cultos que não eram na igreja, depois na igreja, mas nunca assim para a igreja. Domingo foi a primeira vez. E foi bem, trouxe muito temor ao meu coração. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Como é que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Eu sou capacitado a fazer aquilo que só o Espírito pode fazer através da minha vida. Porque se dependesse de mim, irmãos, eu não iria falar, não. Porque uma coisa é eu estar aqui pregando, ensinando. Mas vocês já perceberam que eu sou diferente quando estou sentado aí. Eu não chamo atenção para mim, eu sou muito tímido, muito reservado. Embora melhorei um pouquinho, mas grande obra o Senhor tem que fazer, né, pastor Wagner? Mas é diferente. Capacitação sobrenatural. Entenda uma coisa: você quer ser usado por Deus, você tem que entender algumas coisas. Primeiro, a pessoa mais interessada que você seja usada por Deus é Deus. Ele quer te usar.
Você amém, está muito xoxo, irmão. Você não crê nisso, né? Você não acredita nisso. Geralmente porque nós ligamos Deus nos usar com a nossa santidade. Mas tá, Deus quer te usar. Do teu jeito, da tua maneira. O temperamento que Ele te deu, Ele não erra. Ele não erra. Ele não se equivocou. Você vai ver com o tempo que os dons do Espírito estão muito ligados ao temperamento que Deus nos deu. Porque nós nascemos com temperamento. Eu tenho um livro lá que diz assim, o tema do livro é Temperamentos Transformados, né? Na verdade, os temperamentos eles são aperfeiçoados e controlados pelo Espírito de Deus, porque o temperamento que Deus te deu, tá, é para manifestar o caráter de Cristo através da tua vida, tá, para você manifestar essas características positivas e as negativas serem transformadas, tá, para ser bênção na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus familiares. Está muito ligado com os dons e ministérios que Deus te deu. Ele não errou. Então a primeira coisa que você tem que entender, Deus quer te usar. Segundo, para Deus te usar, você precisa de revestimento de poder. E Ele quer te dar. Se você não tem, busque de todo o teu coração. Busque poder. Busque unção. Eu tenho vergonha de falar de Jesus para as pessoas. O revestimento de poder tira essa vergonha. Ele vai te dar autoridade, intrepidez, ousadia, sabedoria, prudência. Porque o Espírito Santo não nos transforma em crentes chatos de galochas, aquelas malas sem alça, né? Ele dá equilíbrio, prudência, sabe? Você está entendendo ou não? Ele não vai nos transformar naquele crente, puxa, lá vem aquele crente, pelo amor de Deus, mas é chato pra caramba. Não. Isso é outra coisa. É outra coisa. Mas Ele te reveste de poder. E os dons vão se manifestar. Entenda que dons do Espírito não é para liderança, é para o corpo de Cristo. Aleluia. Você precisa buscar isso. Aliás, vamos parar por aqui. Nós vamos parar aqui e nós vamos orar. O Espírito de Deus quer te revestir de poder, de unção. O Espírito quer conceder dons à igreja. E eu estou falando aqui para pessoas que já tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo. Escute. 15 anos, 10 meses, 2 semanas, 2 dias e 5 horas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Que glória, pastor. E agora? Está desse jeito. Entenda que você vai ver várias experiências, essa experiência se repetindo no livro de Atos. O revestimento, ele vem sempre que necessário. E quando nós necessitamos, sempre. A unção de hoje não serve para hoje. De ontem não serve para hoje. Ela precisa ser renovada. Deus já te usou ontem. Ele vai te usar hoje de uma outra forma, de outra maneira, dentro do mesmo dom, dentro do mesmo ministério, mas com uma intensidade maior, para um objetivo maior e mais específico. Então não se limite ao passado. Você tem que avançar. Você tem que crescer. E você que não teve essa experiência, Deus quer te conceder o revestimento de poder. Entendemos aqui que também para santificação, tá? E para manifestação dos dons, para que a igreja seja edificada. Tá? Na experiência de domingo, você já imaginou alguém levantando e falando em línguas e outro interpretando? Eu vi isso só uma vez na minha vida. É extraordinário. É maravilhoso. Então nós temos que buscar, queridos. O Senhor quer te dar. Mais difíceis. Interpretação. Exato. Do corpo de Cristo. Exatamente. Isso. Mas a Cristina está falando aqui, para os que não viram,
E falar em línguas é edificação pessoal. Quando eu falo em línguas, eu me edifico a mim mesmo. Mas quando essa língua é interpretada, a edificação é para o corpo. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento, acerca do batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, pela fé, a capacitação para servir o seu Senhor e servir o corpo do seu Senhor, o corpo de Cristo, a capacitação para você ser testemunha de Jesus. E onde você for, você vai falar no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, capacitado pelo Espírito. Coloque a sua mão à altura do seu coração e comece a falar com o Senhor acerca disso. Senhor, eu ouvi nesta noite mais uma vez acerca do batismo com o Espírito Santo, este revestimento. E ouvi, Senhor, que Tu és a pessoa mais interessada que eu seja revestido, que eu seja revestida. Vai falando com Deus e peça para Ele: Senhor, eu peço-te, me reveste. Eu te peço, Senhor, peça para o Senhor Jesus, porque é Ele quem batiza com o Espírito Santo, é Ele quem reveste de poder. Nós precisamos, nós necessitamos. O Senhor quer usar uma igreja cheia do seu Espírito. Vai falando com Deus, vai adorando, vai exaltando o nome do Senhor, vai glorificando, vai exaltando o nome bendito do Senhor. Se mantenha aberto e faça um propósito de a partir de hoje clamar pela sua vida, clamar pela igreja do Senhor neste lugar, para que o Senhor venha com poder, com unção, revestindo cada irmão, cada irmã, dando dons, para que a igreja continue sendo edificada e aperfeiçoada, segundo o agir e o ministrar do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nesta noite, sob Tua direção, nós oramos neste momento para que Tu estejas ministrando no coração de cada um de nós, o entendimento e a compreensão da necessidade deste revestimento, como o Senhor Jesus Cristo disse: esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, nós clamamos nesta noite por este revestimento, Senhor, sobre cada criança, sobre cada adolescente, pré-adolescente, sobre cada jovem, sobre cada adulto, sobre cada ancião, sobre cada homem e mulher, cada nascido de novo neste lugar, Senhor. Meu Deus, nós clamamos para que este revestimento, Senhor, venha sobre nós, para que sejamos usados por Ti segundo a Tua vontade, para que sejamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, para que venhamos anunciar Cristo na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, pelas ruas desta cidade, Senhor, manifestando os dons do Espírito no corpo de Cristo, para que Ele continue sendo edificado, aperfeiçoado. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para esta realidade, destapa os nossos ouvidos para esta verdade, quebranta o nosso coração para esta necessidade como igreja neste lugar. Nós Te pedimos nesta noite: vem sobre nós, vem sobre nós. Agora procure alguém para orar e nós vamos encerrar. Procure alguém para orar, não fique só. Não fique só, procure alguém. Não fique só e comece a orar. Isto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o mover do Espírito de Deus doce e suave neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Peça para que o revestimento do Senhor venha sobre a vida do seu irmão, da sua irmã. Põe a mão sobre ele e sobre ela neste momento, em nome de Jesus, meu Deus. Que a unção do Teu Espírito, Senhor, meu Deus, flua através das mãos dos Teus filhos e filhas nesta noite.
trazendo revestimento, Senhor, trazendo revestimento para este tempo, para a última hora da igreja na face da terra. Aleluia! Ó Deus eterno, que corações sejam incendiados neste momento, Senhor, pela ação bendita do Teu Espírito, Senhor, que flua do interior, ó Deus eterno, rios de água viva, o fluir do Teu Espírito, Senhor, em línguas estranhas, manifestações de dons, ó Deus eterno, desejo e anelo, Senhor, pela Tua presença. Aleluia! Bendito seja o Teu nome, glorifica o Teu nome, Senhor, inflamando o nosso coração, Senhor, a buscarmos até que do alto sejamos revestidos, para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo nesta cidade, Senhor, para proclamarmos salvação, libertação, cura e transformação em Cristo Jesus, para o louvor da Tua glória. Nós oramos neste momento, certos que estamos debaixo do mover, da ação do Teu Espírito. O Senhor preparou este tempo, o Senhor separou este tempo, e nós estamos aqui buscando, Senhor. Oramos por aqueles que outrora foram revestidos, mas o tempo passou e acabaram esfriando, que sejam revestidos de novo, que sejam cheios de novo, que sejam renovados de novo, e isto para o louvor da Tua glória. Nós clamamos, ó Espírito de Deus, coloca no nosso coração como propósito de orarmos, de clamarmos até que do alto sejamos revestidos, para testemunhar, para anunciar, não uma religião, para anunciarmos Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e esperarmos a sua vinda com o coração aquecido, cheio de amor e de paixão por Ele, ó Espírito de Deus. Assim nós oramos, agradecidos, no nome bendito de Cristo. Amém, e amém, e amém. Continue orando até que aconteça, até que você veja na sua vida e na vida dos seus irmãos. Amém.